Hoje vamos falar sobre classificação morfológica dos ossos. Eu sou Paulo Gonzalez, médico anatomista e faço parte da equipe da MedRoom. A classificação morfológica dos ossos depende, então, da forma e dimensões. Eu dependo do comprimento desse osso, da largura e da espessura para poder fazer essa classificação. Nossa classificação vai ser baseada na terminologia anatômica. Então, nós vamos apenas classificar osso longo, curto, plano e irregular. O osso longo é aquele osso que vai apresentar as seguintes características: comprimento, que é maior que a largura, que é semelhante à espessura. Então, a gente pode observar aqui que o comprimento é muito maior do que a largura, que se equivale à espessura. Uma característica do osso longo é que, se cortarmos esse osso, nós vamos apresentar na sua diáfise a presença de canal medular. Então vamos dar uma olhada no VR para observarmos um osso longo. Acompanha comigo. Aqui então eu tenho o modelo no VR feminino. Vou fazer a retirada da pele para observarmos aí o esqueleto. E já podemos observar nos membros superiores a presença de ossos longos. No caso aqui do braço, eu tenho o húmero, no antebraço eu tenho o rádio e a ulna, tenho os ossos da mão, que nós vamos ter aqui os ossos metacarpais como característica de osso longo. No membro inferior eu tenho um exemplo de osso longo, o fêmur. Perceba que o seu comprimento é muito maior do que a largura e a sua espessura. Também é característica aqui de osso longo a tíbia, a fíbula. Então aí foi colocado alguns exemplos de ossos longos. Preciso fazer aqui uma ressalva com relação às costelas. As costelas, nós vamos classificá-las como sendo ossos alongados, assim como a clavícula também é um osso alongado. Não está na terminologia anatômica, porém, vou fazer essa observação aqui para que vocês possam entender. O osso alongado é aquele osso em que ele tem a característica, um comprimento maior do que a largura e a espessura, porém, se eu corto esse osso, eu não vou ter canal medular. Então, os ossos alongados são ossos que têm a característica dos ossos longos, porém não possuem canal medular. Temos, por sua vez, uma outra classificação que é o oposto do osso longo. Chamamos de ossos curtos. Esses ossos vão ter como característica um comprimento semelhante à largura, que é semelhante à espessura. Nenhuma parte deste osso ela é diferenciada. Então nós temos um comprimento equivalente a uma largura que equivale a uma espessura. Vamos ver um exemplo no nosso modelo. Aqui já no membro superior conseguimos ver na região da mão alguns ossos curtos. Os ossos carpais: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Esse conjunto de ossos aqui, desses 8 ossos, cada um deles eu vou classificar como sendo um osso curto, pela equivalência das suas dimensões. Também nós vamos encontrar no membro inferior, no pé, os ossos tarsais, que as dimensões desses ossos elas vão ser equivalentes. Se eu pegar o navicular, o calcâneo, talos, vou perceber que as dimensões desses ossos elas são equivalentes. Um exemplo de ossos curtos aqui no nosso pé e na nossa mão. 8 ossos carpais na mão e 7 ossos tarsais
no pé. São exemplos de ossos curtos. Uma terceira classificação seria os ossos planos. Como vou classificar esses ossos? A sua espessura é menor que o comprimento, que é equivalente à largura. Então eu tenho aqui uma espessura muito menor do que o comprimento, que equivale à largura. Vamos dar uma olhada no VR para ver exemplos de ossos planos. Aqui no crânio encontramos alguns exemplos de ossos planos. O osso frontal tem dimensões em que sua espessura é muito menor do que o comprimento, que equivale à largura. O osso occipital, os ossos parietais, são ossos considerados planos. Na região do quadril, nós temos um grande osso considerado plano. O osso do quadril, ele, em sua totalidade, ele tem a sua espessura muito menor do que o comprimento e a sua largura. Um outro osso plano, que às vezes alguns autores classificam como longo erroneamente, é o osso externo. O osso externo, ele tem a sua espessura muito menor do que o comprimento e a sua largura. Esse osso externo, então, composto por manúbrio, corpo e processo chifoide, consideramos como sendo o osso plano. E por fim, na região posterior, encontramos as escápulas, consideradas ossos planos, em que a sua espessura é muito menor do que o comprimento, que equivale à sua largura. Esses são exemplos de ossos planos. E por último, vamos ver a forma irregular. Este formato dos ossos não corresponde a nenhuma forma geométrica. Vamos dar uma olhadinha no VR para vermos exemplos de ossos irregulares. E observando aqui o crânio, podemos encontrar o primeiro osso irregular, a mandíbula, com suas projeções, os seus ângulos, classificada então como osso irregular. A coluna vertebral, as vértebras, são todas consideradas como ossos irregulares. Vou isolar um desses ossos para vocês terem uma ideia. Aqui está uma vértebra. Vou aumentar um pouco o tamanho dessa vértebra, tanto na vista superior quanto na vista inferior, na vista posterior. Ela não possui forma geométrica definida. Então classificamos essas vértebras como sendo ossos de forma irregular. Terminando nossa aula, gostaria de fazer um adendo com relação à classificação de ossos pneumáticos e sesamoides. Esses ossos nós vamos fazer uma aula específica porque eles não entram na classificação morfológica. Por ser classificação funcional, eles foram retirados desta aula. Gostaria de deixar aqui então o meu muito obrigado pela presença de vocês e espero vocês numa próxima aula. Até mais. Valeu!